A paz seja convosco, meus irmãos. Aqui é seu amigo Pastor Cleverton, com mais uma palavra de fé e oração. Até aqui o nosso bom Deus tem nos ajudado. Querido, nós estamos aí com uma campanha do Salmo 91. A gente está todo dia aí trazendo uma mensagem do Salmo 91 e depois a gente está orando aqui sobre o Salmo 91, sobre essa palavra, por você, pela sua casa e pela sua família. Mas antes de entrar aqui no Salmo 91, eu gostaria que você pegasse seu celular, fizesse sua inscrição, ative o sininho, aí na primeira parte escrito todos, para você receber toda a notificação, e que você também deixe no comentário o nome das pessoas que você quer que faça oração. Pega seu copo com água, deixa seu copo com água aí perto de você, a foto, para que depois a gente possa estar intercedendo pelas pessoas da sua família. Querido, a gente já começou aqui no Salmo 91, Eu vou ler de novo o versículo 1, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, dirá ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Então, na última lição, a gente entrou já no versículo 3, que diz assim: pois Ele, Deus, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Na linguagem de hoje diz assim: Deus livrará você dos perigos escondidos e também das doenças mortais. Na lição passada a gente falou sobre Deus nos livrando do laço do passarinheiro, que na verdade o diabo, ele sempre arma uma armadilha querendo pegar os filhos de Deus. Então existem vários tipos de armadilha e o inimigo ele tenta cada um de nós segundo as nossas próprias cobiças. A gente falou isso, que isso está escrito no livro de Tiago. A gente não vai entrar em detalhe a isso, porque hoje a gente vai entrar nessa parte aqui sobre a peste perniciosa, que Deus vai nos livrar da peste perniciosa. Pastor, o que é a peste perniciosa? Aqui no caso aqui está falando que peste perniciosa é uma doença mortal. A gente está vivendo agora, entrando no ano de 2020, um período atípico, A gente está vendo em pleno uma pandemia. Existe a epidemia e existe a pandemia. Epidemia é quando uma doença, uma peste, ela se propaga somente numa região. Agora, a pandemia é quando aquela epidemia, aquela praga, aquela peste, ela se propaga em todos os continentes, em todas as cidades, como a gente tem visto que tem acontecido agora com esse coronavírus, Muitas pessoas, infelizmente aqui no Brasil, já perderam suas vidas, outras pegaram a doença, ficaram com sequela, mas aqui na palavra do Senhor diz que o Senhor, ele nos dá livramento das pestes perniciosas, das doenças mortais. Aqui no texto diz que quando nós confiamos no Senhor, quando nós fazemos de Deus o nosso refúgio, a nossa fortaleza, então o Senhor vai nos dar livramento da peste perniciosa. Querido, imagina só, aquele que é espírito. Deus é espírito, a Bíblia diz que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aquele que é espírito, ele tem poder de nos proteger dos espíritos maus, desse espírito que está agindo através dessa doença, dessa enfermidade maligna que está assolando a humanidade. Querido, aquele que é misterioso, nosso Deus é um Deus de mistério, ele pode nos resgatar e nos livrar dos perigos misteriosos. Por exemplo, essa pandemia é algo misterioso. Os médicos fizeram uma vacina, mas eles não sabem se a vacina vai dar certo. Querido, aquele que é imortal, nosso Deus é imortal, ele pode nos livrar das doenças mortais. É isso que o texto aqui está dizendo. Querido, existe a peste mortal do engano, por exemplo. O que é a peste mortal do engano? A peste mortal do engano é a peste mortal da mentira. E quando nós buscamos o Deus da verdade, o Espírito Santo nos livra da mentira, do engano. Tem muitas pessoas que estão sofrendo essa peste da mentira, do engano. Elas sempre são levadas de um erro a outro erro, Ela acha que aquilo é verdade e na verdade o diabo está enganando ela com uma meia verdade, assim como ele enganou Adão e Eva no paraíso. Mas quando nós conhecemos a verdade, a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Olha que interessante, aqui está falando que o Senhor vai nos libertar aqui da peste perniciosa. Essa peste perniciosa pode ser a peste do engano, a peste do erro,
Outra peste, querido, que é fatal também, que leva o homem à morte, é a peste do pecado. A palavra do Senhor diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando um cristão crê em Jesus, o Senhor livra ele do poder do pecado, do poder da peste do pecado. Lá em Romanos 6 diz que agora que o cristão está em Cristo, o pecado não tem mais poder sobre ele, né? Antigamente a gente era escravo do pecado, escravo dos desejos. Agora não, agora o cristão tem um outro Senhor. Antigamente o cristão vivia sobre o domínio do pecado, na esfera do pecado. Agora, querido, o cristão foi transportado para o domínio da graça, para o reino da graça. Agora a gente não tem mais aquele rei. Aquele rei antigo era o diabo. O rei antigo, o reino antigo era o pecado. Agora a gente tem um rei novo, que é Jesus Cristo, que é a graça, que é o amor de Deus. Então essa graça, esse poder de Deus nos capacita e nos livra da peste perniciosa do pecado. Porque o pecado, ele é terrível, tem essas consequências que são terríveis. Mas o texto aqui também, querido, se refere a doenças, né? Essa peste perniciosa no sentido literal de doença, de enfermidade. Até eu estou aqui com um livro de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, ele foi um grande pregador, né? De algum século passado, lá em Londres, né? E ele diz que certa vez houve um relato que aconteceu em Londres. Havia um homem chamado ali em Londres, Lord Craven. E ele, de repente, ali em Londres, ele ficou sabendo de uma triste calamidade, de uma praga, que foi a gripe espanhola, né, naquele tempo, que começou a assolar e muitas pessoas começaram a morrer ali em Londres. Então a cidade onde ele morava, aquela cidade, ela foi grandemente afetada por aquela epidemia daquela doença. Então o que ele resolveu fazer? Ele decidiu evitar aquele perigo. De que forma? Ele tinha uma propriedade numa região, numa zona rural, uma chácara. Então ele conversou com seus escravos, com sua esposa, com seus filhos, né? E de repente os escravos preparou a sua carruagem, que diz no texto que tinha 6 cavalos, imagina isso, era um homem rico, né? 6 cavalos na carruagem, né? Foi colocado ali à porta de sua casa. Aqui diz que a bagagem já estava armazenada, estava tudo aprontado para a jornada. Então, quando ele estava caminhando por seu salão, já com um chapéu na cabeça, bengala na mão, vestido já as suas luvas para subir na carruagem, então agora aquele homem ouviu de longe um dos seus escravos que servia a ele, estava conversando com outro escravo. Olha o que o escravo dizia. Interessante. Suponho, vendo que o meu senhor abriu mão de Londres para evitar a praga, que o seu Deus, então, acho que ele vive no campo e não na cidade. Olha o que o escravo estava falando para o outro escravo, estava comentando. Aquele escravo, ele era politeísta, ele adorava vários deuses. Então ele acreditava que existia o Deus da cidade e tinha o Deus do campo. Então ele falou, suponho que o meu senhor está saindo da cidade de Londres para ir para o campo, porque o Deus dele é o Deus do campo, não é o Deus da cidade. E quando aquele homem que era cristão, ele ouviu aquilo, ele falou, olha, o pobre escravo disse isso na sua simplicidade, como realmente crendo em vários deuses, mas o discurso, contudo, impressionou aquele senhor que ficou profundamente comovido e fez ele pensar, meu Deus, ele pensou, o meu Deus está em todos os lugares e ele pode me preservar na cidade assim como no campo. Ficarei então onde estou. A ignorância daquele escravo acabou de me pregar um sermão muito, muito útil. Senhor, perdoa essa incredulidade e essa falta de confiança em tua providência que me fez pensar em fugir da tua mão. Por que ele falou isso, querido? Porque aqui no Salmo 129, ele conhecia o Salmo 129, 139, olha o que diz. Para onde me ausentarei do teu espírito, ó Senhor? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho lá nos confins dos mares,
até ali a tua mão me protegerá, a tua mão me sustentará. Então aquele senhor, ele ordenou imediatamente que os cavalos fossem retirados com a carruagem, com a bagagem, fosse levada para dentro, e ele permaneceu em Londres, aonde ele foi útil para os seus vizinhos que estavam doentes, e ele nunca foi infectado, Spurgeon diz, com aquela epidemia. Ou seja, cumpriu literalmente o Salmo 91, versículo 3, que o Senhor protegeu ele daquela peste perniciosa. Querido, a gente vai estar orando agora nessa pandemia, a gente sabe que é difícil, mas confie no Senhor. Tem pessoas, Daniel, e você que está em casa, tem pessoas que confiam no álcool 70%. Tem pessoas que confiam na máscara, põe confiança na máscara. Confia no distanciamento social. Agora estão confiando na vacina. Mas, querido, a palavra do Senhor diz que se Deus não guardar você e sua casa, em vão vigia a sentinela. Então, querido, é Deus que vai te proteger desse perigo escondido, dessa peste perniciosa, desse perigo misterioso. A gente não conhece, eles não conhecem, a gente não sabe onde está. Eles dizem que você pode pôr a mão num lugar infectado e pegar a doença. E aí? Quantas pessoas que morreram assim, que pegaram essa doença assim? Então a gente vai orar, eu convido você a crer na proteção de Deus nesse período de pandemia. Ah, pastor, então eu vou viver relaxadamente. Eu não estou falando para você viver relaxadamente, né? Porque a palavra do Senhor também diz, não tentará o Senhor teu Deus. Mas que você não venha ficar confiando na sua mascarinha, no seu álcool em gel. Até achei interessante que esses dias uma criança falou para o pai e para a mãe assim, ó, falou assim, papai, no começo da pandemia, né? Os médicos estavam alertando na televisão e a criança estava prestando atenção na sala da casa e de repente o médico dizia assim, olha, lave bem as mãos com água e com sabonete. Porque se você lavar bem as suas mãos com água e sabonete, certamente você não vai pegar essa doença. Aí de repente o menino virou para a mãe, mamãe, interessante, né? Como que pode? As pessoas estão com medo de um vírus que água e sabonete acaba com eles. Que coisa, né? É de se pensar, né? As pessoas confiam em água e sabonete e não confiam em Deus para proteger elas, né? Então vamos orar, querido. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos, o Senhor diz que o Senhor vai nos proteger da peste perniciosa do pecado, do engano e também da peste perniciosa da enfermidade, Senhor, que está assolando as pessoas, meu Pai. Senhor, dê fé, coloque fé no coração do teu filho, meu Pai, para que ele creia na tua proteção. Ah, meu Deus, assim como aquele homem em Londres estava vendo aquela pandemia espanhola, aquela epidemia espanhola, e diz, meu Deus, no relato, meu Pai, que aquele homem estava pensando em ir para o campo, até que o escravo dele disse, olha, o seu Deus é o Deus do campo, ele não é o Deus da cidade. Aquele homem indagou, ele pensou, falou, não, meu Deus é o Deus da cidade. Ele está comigo no campo, está comigo na cidade. E o Senhor então livrou ele e ele foi útil e ajudou muitas pessoas que estavam doentes. Que teu filho seja útil também nessa pandemia. Venha ajudar muitas pessoas que estão doentes em volta dela, Pai. Mas que o Senhor livre ele, que o Senhor guarde ele e a casa dele de todo mal. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Pai, nós oramos por todas as pessoas que colocaram nome nos comentários. Qualquer enfermidade que seja, Pai, em nome de Jesus seja repreendido essa enfermidade, esse coronavírus seja destruído do corpo dele, meu Pai, essa enfermidade, que ele seja livre, curado, liberto de todo mal, ele, a casa, a família, em nome de Jesus. Querido, pegue seu copo com água, Pai, coloca as tuas mãos poderosas sobre essa água, Espírito Santo, venha consagrar essa água, que teu filho vai tomar agora, que ele seja livre, curado de todo mal, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, querido, vocês e creia que o nosso Deus é aquele que nos livra não somente do laço passarinheiro, mas também da peste perniciosa. Deus abençoe.